Muito boa noite para todos. Vamos então à terceira aula da nossa disciplina de Fundamentos do Planejamento Esportivo, o nosso período letivo excepcional, extraordinário. E como é a terceira aula, vamos à terceira parte de conceitos fundamentais. Vamos tratar hoje da questão relativa aos eixos de movimento. Nós comentamos na aula passada, vocês lembram, sobre formas básicas de movimento humano, movimento linear, angular, geral. A maior parte dos movimentos humanos é composta por movimentos gerais. Comentamos sobre termos direcionais do movimento e comentamos também sobre planos de movimento. E destacamos que os planos de referência anatômica, ou esses planos de movimento, representam, na verdade, superfícies imaginárias que dividem o corpo ou os segmentos do corpo em partes iguais em volume e massa, para que nós tenhamos uma noção das possibilidades de movimentos corporais. É, de fato, um recurso didático. Os planos não existem na realidade. Porém, a tentativa de explicação dos movimentos nos planos, nós vimos plano sagital, frontal, plano transverso, esses planos realizam movimentos em torno de eixos. Vamos lá. Prestem atenção, por favor, nessa figura. Mais para a sua esquerda, você tem, então, o chamado plano sagital, aquele plano que divide imaginariamente o corpo em metade direita e metade esquerda. Está em azul, certo? Esse plano é cortado perpendicularmente por uma linha imaginária que nós chamamos de eixo látero-lateral ou também eixo frontal. Lembram? O plano sagital é aquele plano dos exercícios de flexão, extensão, também podendo ter hiperextensão, certo? No meio, o que nós temos é o chamado plano transverso, dividindo aí o corpo em parte superior e inferior. Pode dividir, como eu já disse, segmentos do corpo dessa mesma maneira. E esse é perfeitamente perceptível, há uma linha perpendicular a ele de cima a baixo. Essa linha imaginária, o eixo longitudinal. E em torno desse eixo é que o plano transverso realiza os seus movimentos de rotação. O corpo e segmentos do corpo que sejam cortados por esse plano e sejam atravessados por essa linha imaginária, esse eixo. Finalmente, à direita, nós temos o plano frontal e há uma linha perpendicular a esse plano, o plano que divide o corpo em parte anterior e posterior. Lembram da última aula? Ele é também chamado de plano coronal. E essa linha, esse eixo, é chamado de antero-posterior ou também eixo sagital. Cuidado para não confundir com plano sagital, certo? Bom, é em torno desses eixos que acontecem os movimentos, no caso desse plano, aduções. Só para reforçar esse aspecto, então no eixo frontal, nós teríamos o plano sagital realizando em torno desse eixo frontal os movimentos de flexão, extensão, hiperextensão, dorsiflexão e flexão plantar. Já no caso do eixo sagital, nós teríamos o plano frontal, que realiza os movimentos de abdução, adução, flexão lateral, elevação, depressão e inversão, eversão e os desvios radial e desvio lunar. Finalmente, nós temos o eixo transverso. Esse eixo
cortado, né, ele corta, né, o plano transverso. Esse eixo transverso é também chamado de eixo longitudinal. Lembram, rotações em torno do eixo longitudinal, eu comentei isso na aula passada, é o eixo das rotações que nós comentamos, né? À esquerda, à direita, rotações laterais e mediais, supinação, pronação, abdução e adução no plano horizontal, que é o outro nome do plano transverso. Bom, tudo isso é para nós conversarmos um pouco mais sobre os movimentos articulares. E conversarmos um pouco mais significa conversarmos procurando compreender mais os movimentos das principais articulações, o que favorece igualmente o entendimento das ações musculares a elas associadas. E aí, nesse caso, nós temos uma importante articulação, que é a articulação do ombro. Essa articulação, ela é uma articulação rica em possibilidades de movimentos. Como vocês podem aí ver, são flexão, extensão, adução, abdução, adução, abdução horizontal, e nós temos movimentos também de rotação. E o somatório disso tudo, o movimento de circundução, esse movimento, ele abrange tudo aquilo que não é possível, apesar da nossa divisão didática de planos e eixos de movimento. Essa divisão não deve jamais fazer perder de vista, é até para ajudar nisso. Nós devemos compreender que os movimentos humanos são tridimensionais. E o movimento de circundução, de certa forma, escapa à classificação tradicional de determinados movimentos exclusivamente dentro de determinados planos, porque ele, na verdade, é um movimento que abrange todos os demais planos, devido à grande amplitude que pode ocorrer a partir de uma articulação como essa articulação, a articulação do ombro. Agora, há algo que precisa ser sempre reforçado. A articulação do ombro, apesar de rica em movimentos, é uma articulação que não tem grande estabilidade articular. Tá? É importante observarmos que a cabeça do húmero está fragilmente, né, ligada à cavidade glenoide da escápula. E o que nós temos ali é uma cápsula articular muito bem estruturada do ponto de vista anatômico, mas que não deve ser submetida a movimentos inadequados. A sobrecarga sobre os ombros precisa ser uma sobrecarga bem ajustada, sob pena de haver sérios problemas de lesão na área do ombro, principalmente lesões por luxação. Nas aulas de hidroginástica, raramente isso pode ocorrer, mas uma medida que é importante e não deve ser deixada de lado é não pressionar a massa de água em saída da superfície da água, em um movimento vertical, rompendo a superfície da água e voltando à superfície da água, obedecendo o mesmo plano vertical, com força. Esse é um exercício que não deve ser feito, porque vai forçar indevidamente a articulação do ombro. E nem pensar em fazer esse tipo de movimento também com qualquer equipamento do tipo resistivo, né? Um equipamento como um halter de hidroginástica. Então você, por exemplo, estenderia ombros, faria elevação, depois faria a descida no ombro e rompendo na subida, depois rompendo na descida a superfície da água. Isso deve ser evitado exatamente para que não tenhamos problemas em relação a essa articulação do ombro.
o que é difícil ocorrer, mas no caso de uma prática, de uma prescrição indevida dessa ordem, pode acabar ocorrendo se nós sempre nos lembrarmos que a maior parte da população que faz hidroginástica é de meia idade e idosa, e pode haver fragilidade músculo-articular no entorno dessa articulação. Prosseguindo na análise dos movimentos das principais articulações, nós temos aí a articulação do cotovelo, né? Realiza flexão e extensão essa articulação, pronação e supinação. A articulação do cotovelo é a articulação envolvida, né, com alguns dos exercícios mais praticados em aulas de hidroginástica, seja com ou produção de deslocamento. Quando não se realiza deslocamento, é possível que as pessoas façam movimentos de flexão e extensão parados, com boa base, né, para evitar o desequilíbrio em função do piso da piscina e do próprio movimento da água. Mas isso pode acontecer também durante a caminhada aquática, a própria caminhada aquática, que deve se valer de movimentos, inclusive de membro superior, envolvendo extensão, flexão e extensão. E é, como nós já vimos aí, uma articulação também que participa de movimentos de pronação e supinação. Esses, em geral, podem ser feitos associados a movimentos também com ou sem deslocamento. Uma outra articulação, a articulação do punho, uma articulação menor, mas é uma articulação de fato rica também em movimentos, inclusive envolve circundução. Mas não é uma articulação para a qual nós, em geral, fazemos exercícios específicos. A ênfase na hidroginástica que nós vamos defender aqui ao longo do nosso curso é exatamente a de uma prática predominantemente aeróbica. E se você for pensar em fazer exercícios isoladamente com o punho, prescrever, né, exercícios isoladamente para a articulação do punho, não que isso seja proibido em absoluto, em alguns casos pode ocorrer sim, mas pense no tempo total da sua aula e confira se nessa exercitação dos punhos não estará sendo utilizado um tempo que pode ser aproveitado com uma atividade aeróbica e que, inclusive, conte com a participação da articulação do punho. Tá? A própria caminhada ou corrida aquática também pode fazer isso. Tá? Já quando nós estamos na situação de desvio ulnar e radial, nós podemos fazer atividades de outro tipo. Imagine uma pessoa numa posição em que ela está flutuando com auxílio de um aquatubo, podemos assim dizer, ela sentada, o aquatubo por baixo do quadril, pernas estendidas adiante e com braços estendidos também à frente. Podemos fazer movimentos de desvio radial e ulnar enquanto mantemos um posicionamento de sustentação com o auxílio do aquatubo. Podemos fazer até sem o aquatubo, é muito interessante, mas aí apenas para alunos mais adiantados. A articulação a seguir, a articulação do quadril, é outra articulação muito rica em movimentos. Tem basicamente todas as possibilidades de movimento da articulação do ombro, incluindo os movimentos de circundução, mas com a vantagem de grande estabilidade articular. Né? A cabeça do fêmur ela está bem posicionada no acetábulo e em aulas de hidroginástica eu particularmente jamais soube de incidentes envolvendo problemas com essa articulação.
Há um problema quando pessoas mais idosas substituem a cabeça do fêmur por próteses, né? Nesse caso, as próteses, elas, apesar da evolução tecnológica, elas não são iguais à cabeça anatômica verdadeira do fêmur, né? Elas fazem uma substituição, porém, elas não têm a capacidade de gerar exatamente a mesma qualidade de movimentos, a mesma amplitude de movimentos que a articulação do quadril normal realmente oferece. Então, nós devemos ter, com relação às pessoas que utilizam próteses de quadril, uma atenção especial em não realmente incentivar movimentos com grande amplitude. Na verdade, boa parte dessas pessoas até saberá disso, mas às vezes a própria pessoa pode esquecer, e você, como professor, como professora, deve ter esse cuidado especial em alertar os seus alunos. É uma articulação muito usada nos exercícios de hidroginástica, pessoal, e tanto em movimentos que produzam ou não deslocamentos. É uma articulação que, por usar grandes grupos musculares, ela solicita, inclusive, um dispêndio, um gasto de energia realmente muito significativo para o trabalho de hidroginástica. Agora, é importante a gente também comentar, e eu, de certa forma, já venho falando isso com vocês, a ideia é que nas aulas de hidroginástica nós usemos essas articulações todas quase que simultaneamente, não apenas só exercícios para o quadril, não apenas só exercícios para a articulação do ombro, ou para membro superior e membro inferior, mas envolvendo membro superior, membro inferior, tronco. Essas possibilidades de prescrição, vocês vão compreender melhor todas elas quando nós passarmos já na sexta-feira para aspectos relacionados à hidroginástica como atividade física que pode prover também condicionamento físico. E isso muito se deve ao próprio ambiente aquático. Mas a ideia é que nós aproveitemos as articulações, as maiores, as menores, os grandes grupos musculares, os menores grupos musculares, todos participando a maior parte do tempo de todos os exercícios. Prosseguindo com a análise básica dos principais movimentos articulares, nós temos aí a articulação do joelho. O joelho é uma articulação que realiza flexão e extensão e faz também rotações, medial, lateral. Veja bem, é outra articulação que, tal como a articulação do cotovelo, deve ser usada, pode ser usada, tanto em exercícios que envolvam deslocamento, como exercícios nos quais a execução dos movimentos não implique num deslocamento. Eu posso, por exemplo, pedir que uma pessoa fique, mais uma vez, numa situação de flutuação apoiada por um aquatubo, né, macarrão, como muita gente também já ouviu falar. Os americanos falam, macarrão vem dos americanos, porque eles chamam os aquatubos de noodles. Noodle em inglês é macarrão. Eu posso ter uma pessoa sentada sobre um macarrão, ela pode segurar as extremidades do macarrão lateralmente, flutuando, tá? Sem tocar realmente com os pés no chão, e fazer movimentos de rotação medial com ambos os joelhos, rotação lateral, fazer rotação medial com o joelho, lateral com o outro joelho, fazer flexão e extensão alternadas e simultâneas. E nesse caso eu estaria estimulando, né, a ação muscular em torno dessa articulação, sem produzir necessariamente deslocamento. A pessoa não sairia do lugar.
Mas, por exemplo, se eu pedisse que essa pessoa, essa senhora, esse senhor, elevasse os braços e não segurasse nas extremidades do aquatubo, eu teria ali uma situação, inclusive, de estímulo à musculatura abdominal que iria participar do esforço de equilíbrio nesse movimento, e haveria um aumento da atividade circulatória também, porque a elevação dos braços faria com que o retorno venoso se tornasse um pouco mais difícil, um pouco mais lento. Então observem aí que eu estou fazendo um exercício que é predominantemente voltado para uma determinada articulação, para os grupos musculares no entorno daquela articulação, mas eu estou envolvendo, por exemplo, a musculatura do tronco e estou envolvendo também musculatura de membro superior. Vamos conversando sempre aos poucos sobre essas possibilidades. Prosseguindo na nossa análise bem basicona dos movimentos articulares, a articulação do tornozelo, uma articulação que trabalha muito em conjunto com a articulação do pé, realizando flexão plantar, dorsiflexão. E aí, por isso a gente comenta também em seguida logo a articulação do pé, uma articulação que é importantíssima, a nossa capacidade de movimento no pé, por causa do equilíbrio, por causa da marcha, né? O pé, ele realmente proporciona uma série de apoios para o ser humano que, com o passar dos anos, são fundamentais que nós possamos manter esses apoios. E aí, a articulação do tornozelo combinada com a articulação do pé, tá? Nós, em todos os exercícios, nós devemos estimular esses movimentos dessas duas articulações, justamente porque numa situação em que o exercício é realizado na água, as chances de desequilíbrio são muito maiores, tá? E, ao mesmo tempo, as chances de recuperação de equilíbrios é também maior, é também proporcional. E o resultado é que quase sempre esse tipo de estimulação resulta numa transferência positiva quando essas pessoas terminam a aula e vão precisar caminhar no nosso meio habitual terrestre. Em geral, elas acabam caminhando de uma maneira bem melhor, bem mais equilibrada, com a marcha sem ser claudicante e aproveitando os apoios possíveis dessa articulação do pé e, com isso, evitando quedas, até porque haverá também o reforço de grandes grupos musculares de membro inferior. Mas a ideia, mais uma vez, não é a gente pensar em exercícios isolados para tornozelo e pé não, tá? Volto a dizer, não que isso seja proibido, mas vamos pensar em envolver as articulações de tornozelo e a articulação do pé exatamente em situações que estimulem, mesmo se não houver deslocamento, situações de desequilíbrio e recuperação de equilíbrio. Bom, pessoal, vamos comentar agora sobre coluna. Coluna é uma parte sensível, né, do nosso corpo. É na coluna que passa a medula espinhal. Medula espinhal, como todo mundo sabe, é sistema nervoso. Nós devemos tomar todos os cuidados com as curvas, né, normais que a coluna apresenta. Esses cuidados, inclusive, vão estabelecer limitações quanto aos movimentos que nós estivermos prescrevendo, e aí é importante que você, professor, professora, saiba das limitações articulares de cada um dos seus alunos. É lógico que isso é um processo que nós não temos ciência dele na noite para o dia. É importante que os alunos possam comparecer regularmente, né, nesse caso. Mas o que eu gostaria de conversar, para além desses aspectos, envolvendo o fato de que coluna envolve sistema nervoso,
possui desvios que precisam ser bastante observados em relação aos movimentos propostos. São questões relacionadas aos problemas denominados protrusão, hérnias e extrusão, que não raro acometem boa parte do público que pratica hidroginástica, do público que participa da maioria dos programas de hidroginástica. Vamos aos poucos comentando esses 3 conceitos. O Dicionário Médico Ilustrado Dorland define a hérnia como sendo a protrusão anormal de um órgão ou outra estrutura do corpo através de um defeito ou uma abertura natural em um invólucro, cobertura, membrana, músculo ou osso. Portanto, toda hérnia é uma protusão. Mas nem toda protrusão é uma hérnia. Para que se constitua em hérnia, a protrusão deve ir além da abertura do invólucro, da cobertura, da membrana, do músculo, enfim, que a esteja protegendo, ou rompê-la. Essa é a diferença entre protrusão discal e hérnia de disco. Vamos observar aqui, nessa figura, à esquerda nós temos a localização, nós temos a coluna vertebral, uma parte dela, a localização de uma situação em que nós temos ali o exemplo de uma situação de herniamento, que é uma situação de ruptura. Há uma projeção anormal do disco. E isso fica mais bem exemplificado na figura à direita. Na chamada protrusão discal, é importante destacar, você pode ter o abaulamento, o avanço discal, mas o disco não necessariamente rompe o anel fibroso. Na hérnia discal, aí sim, aí ocorre a ruptura do anel fibroso em volta do disco vertebral e há uma projeção do disco além desse nível. Ele sai da cavidade que o contém, exatamente como nós temos ali, tanto no meio como à esquerda. Por isso, protrusão discal ou abaulamento do disco posterior é uma condição na qual o anel fibroso que envolve o disco intervertebral, ainda assim, ele permanece intacto. Já na hérnia de disco, o que nós temos é a extrusão da massa discal, que ela se projeta para o canal medular, porque ocorre uma ruptura da parede do anel fibroso. É por isso que nem toda protrusão é de fato algo que resulta em hérnia, ainda que toda a hérnia seja uma protrusão. Bom, o que é importante nós entendermos a esse respeito? Exatamente esses movimentos que podem ocorrer com um disco intervertebral, nós precisamos compreender quando, por exemplo, eles ocorrem para adiante, na coluna vertebral, ou quando ocorrem para trás, quando a protrusão se dá adiante ou quando isso se dá para trás. Quando, por exemplo, nós temos a protrusão discal em um movimento para diante, uma das formas de se evitar uma situação de herniamento é justamente evitar, inclusive, que ocorra a extrusão da massa discal. No caso de exercícios de hidroginástica, vai ser interessante nós investirmos em movimentos de flexão do tronco, justamente para que esses movimentos de flexão promovam um retorno gradual do disco intervertebral, diminuindo essa protrusão e evitando a extrusão que implicaria em hérnia. Por outro lado, se nós tivermos
a protrusão para trás, na direção das costas, nesse caso, uma forma de nós prescrevermos exercícios que ajudem na redução desse processo. Nesse caso, nós investiríamos em exercícios de extensão e até hiperextensão da coluna, acompanhados, evidentemente, do reforço de músculos paravertebrais. A mesma coisa no caso da projeção anterior, da protrusão anterior, além do investimento em exercícios de flexão de tronco, é claro, nós investiríamos as nossas atenções de prescrição no reforço dos exercícios para a massa abdominal, para músculos da parede abdominal. Então, esses são aspectos que eu gostaria de frisar para vocês, porque é possível, sim, redução de estados de protrusão discal, estados propensores a situações de hérnia, pessoal. É possível que haja redução através de exercícios, inclusive de hidroginástica, e sem necessidade de cirurgia. E atenção, eu vou enviar um artigo desses para vocês, está em inglês. Se vocês tiverem dificuldades, não há problema, não é para ler agora, é para vocês saberem que isso é possível sim redução da projeção discal, da protrusão discal, com exercícios físicos, sem necessidade de cirurgia, e isso pode levar mais tempo do que uma cirurgia. Contudo, os efeitos são os mesmos, não havendo em absoluto qualquer tipo de sequela, mas a grande vantagem de você não passar por um processo invasivo que envolve qualquer cirurgia. Eu vou enviar o artigo, mas não é para a obrigação de vocês lerem. Claro que se alguém puder ler, será fantástico, mas não é exatamente como uma obrigação do nosso programa, não. É um bônus, vamos dizer assim. Importante, então, destacar que hérnia é a extrusão de material de um órgão ou víscera, tá? De dentro da cavidade que contenha, né, esse órgão, essa víscera, através de um local da parede do elemento continente daquele órgão, né, do elemento que mantém aquele órgão na posição dele, ou da víscera extrusa. Elemento esse que, em geral, está enfraquecido e até rompido. Nós aqui demos atenção à questão da hérnia na coluna vertebral, mas isso se aplica, inclusive, nos casos, por exemplo, de hérnia inguinal. É o mesmo processo. Bem, muito obrigado a todos pela atenção. Por favor, enviem comentários e dúvidas para o WhatsApp do nosso grupo. Pessoal, podem usar o grupo para mensagem de áudio, podem escrever, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo. Eu estou planejando as aulas de tal maneira que seja de fácil compreensão para vocês. Mas, acaso você não esteja entendendo alguma coisa, por favor, envie mensagens de áudio ou então escreva, ok? A todos uma ótima noite, e na sexta-feira nós vamos iniciar uma nova unidade na nossa disciplina, e essa unidade vai tratar dos aspectos que podem configurar a hidroginástica como uma modalidade de atividade física com exercícios físicos que podem sim promover o condicionamento físico e o desenvolvimento das componentes da aptidão física relacionadas à saúde, conforme eu comentei isso lá na parte 1 da nossa aula, da nossa unidade de conceitos fundamentais. Muito obrigado a todos.